Questão 13 do capítulo 3. Um cilindro infinitamente longo tem seu eixo coincidente com o eixo Z. Aqui eu já desenhei a situação dessa questão. Ele tem uma seção transversal circular de raio A e contém uma densidade de carga volumétrica constante, ρCh. Então aqui está o raio da seção transversal, raio A. A carga está distribuída no volume, então aqui não é só na superfície, por isso uma densidade ρ. Encontre o campo elétrico em todos os pontos, dentro e fora do cilindro. Dicas: use coordenadas cilíndricas para a integração. Por conveniência, escolha o ponto de campo no eixo X. Isso será já o suficiente? Aqui eu escolhi, né? Tá aqui o eixo X e o ponto de campo. Você provavelmente precisará desta integral definida. Então aqui ele deu a integral, né? Vamos começar pela expressão que calculou o campo em uma distribuição contínua de carga, que é essa expressão aqui. A distância ao quadrado, eu usei o módulo desse vetor aqui, o R grande, porque é ele que liga o elemento de carga até o ponto de campo. Então é realmente essa distância que nós devemos usar. E a direção concorda com a direção desse vetor, né? A direção do campo. O dq' é o elemento de carga, e essa linha está aqui para distinguir tudo que tem relação com a fonte do campo das variáveis que não tem. Então, primeiro eu vou logo escrever esse dq', porque nós não integramos em dq', né? Nós integramos em comprimento, área ou volume. Então, esse dq' é igual a densidade vezes um elemento de volume, é o d tal linha. Então, aqui está o elemento de volume, né? Vezes a densidade da carga, e ele também leva a linha. Esse vetor de R, como qualquer vetor, a gente já pode escrever logo como o vetor de R sobre o módulo de R. Então vou logo substituir essas duas informações aqui. E dado que essa densidade é constante, está aqui, eu já vou tirar logo ela da integral. Aqui o vetor de R é o vetor de R dividido pelo módulo de R, mas aqui já tem um módulo de R ao quadrado, vai ficar módulo de R ao cubo. Agora eu preciso encontrar o vetor R grande para tirar o módulo dele e também o elemento de volume. Junto com o elemento de volume eu preciso encontrar os limites de integração. Então vou trabalhar primeiro no elemento de volume aqui. O elemento de volume é obtido fazendo o produto dessa dimensão por essa aqui, né? Então com isso a gente tem esse volume. Fazendo esse produto a gente vai obter o volume de um cubo, que é muito aproximado a esse volume aqui. Aqui está com uma distorção grande porque eu desenhei de forma macroscópica para que pudesse ser representado nessa imagem. Mas um elemento infinitesimal vai ser calculado dessa forma, o produto dessas três dimensões. Essa dimensão aqui, que é a mais difícil de calcular, é um arco de uma circunferência, que aqui continua a circunferência. E um arco de circunferência é calculado da seguinte forma. Se nós temos um ângulo θ e um raio R, esse arco de circunferência S é calculado como Rθ. Então é só fazer o produto do raio pelo ângulo. Então o raio aqui considerado é um raio ρ. Esse ρ vai variar de 0 até A. Então aqui tem um raio ρ e o ângulo, para ser infinitesimal, é uma variação infinitesimal aqui, que é um d'. Então essa primeira dimensão é ρ, no caso um rolinho, d'. Essa outra dimensão aqui é só uma variação no raio ρ, né? E essa altura é uma variação em z. Então, aqui eu vou precisar do limite de integração para integrar em ρ, φ e z. Em ρ vai variar de 0 até A, porque vai ser aqui do centro, né, até a distância A. Em φ, aqui, φ' vai variar de 0, quando esse φ começa a contar daqui. Quando ele está encontrando algum elemento por aqui, até 2π. E o z, como é um cilindro infinitamente longo, vai ser de menos infinito até mais infinito. O vetor R, como nós podemos ver aqui pelo desenho, se nós somarmos R' mais o vetor R grande, dá o vetor R pequeno. Então nós podemos escrever o vetor R grande como R menos R'. O vetor R
é o vetor sem linha, então ele localiza o ponto de campo. Ele é x na direção de x, mais 0 na direção de y, mais 0 na direção de z, formando as dicas. O vetor r' é o que localiza o elemento de carga, mas o vetor r' em coordenadas cilíndricas é simplesmente ρ' na direção de ρ, mais z' na direção de z. Então agora já posso encontrar o vetor r, que é esse r aqui, menos esse vetor r'. E agora o módulo de r, que pode ser encontrado usando o produto escalar entre r e r mesmo, e tirar a raiz quadrada disso aqui. Então, fazendo isso, nesse caso aqui, eu vou ter aqui, versor de x vezes versor de x vai dar 1. Então, x vezes x vai dar x ao quadrado. E o versor de x vezes versor de ρ, eu vou ter que deixar indicado. Então, vai ficar menos x, ρ, no caso aqui, um ρ', e o produto entre o versor de x e o versor de ρ. O versor de x e o versor de z vão se anular. Agora aqui, menos esse versor vezes esse de x vai dar essa mesma situação. Então, menos ρ', x, versor de x vezes o versor de ρ, e tanto faz se é x vezes versor de ρ ou versor de ρ vezes versor de x, porque o produto escalar é comutativo. E quando for a versor de ρ vezes versor de ρ, vai dar 1. Então, aqui vai dar mais ρ' ao quadrado. E versor de ρ, versor de z vai dar 0 porque eles fazem parte da mesma base, né, das coordenadas cilíndricas. Aqui o versor de ρ com o versor de x vai dar 0, porque eles são ortogonais. O versor de z com o versor de ρ vai dar 0 porque eles são ortogonais. E o versor de z com o versor de z vai dar 1 e vai sobrar mais z' ao quadrado. E isso é elevado a 1 meio. Então aqui vai ter x ao quadrado mais ρ' ao quadrado mais z' ao quadrado menos 2 vezes, tem esse e esse, né? X, ρ', e aqui o produto entre o versor de x e o versor de ρ'. Esse produto, eu só preciso ver onde é que está cada versor. Então aqui está o versor de x e aqui está o versor de ρ'. E o ângulo entre eles é o φ', né? Como eles são unitários, o produto escalar é o módulo de um vezes o módulo de outro, que dá 1 vezes o cosseno do ângulo entre eles. E o cosseno do ângulo entre eles é o cosseno de φ'. Então aqui vai dar cosseno de φ', e isso é elevado a 1 meio. Esse aqui é o módulo. Como agora nós já temos o módulo, o vetor R, que está aqui, o elemento de volume e os limites de integração, eu posso substituir tudo isso aqui nessa expressão. A integral mais externa vai ser em z, então vai ficar de menos infinito a mais infinito. A integral intermediária aqui vai ser em φ, vai ficar de 0 a 2π. E a integral mais interna vai ser em ρ, de 0 até a. O denominador é o módulo de r ao cubo. Então, o módulo de r é esse parênteses elevado a 1 meio. Se eu pegar isso aqui elevado ao cubo, vai ficar esse parênteses elevado a 3 meios. E o denominador fica aqui o vetor r e o elemento de volume. Então agora encontrei essa expressão para o campo elétrico. A questão já está montada, basta resolver essa expressão que nós vamos encontrar o campo. Agora, para resolver ela, uma coisa possível a se fazer, para simplificar, é tirar o caráter vetorial dessa expressão. E isso eu faço da seguinte forma. Se eu tiver aqui o campo escrito em termos de suas componentes ortogonais, eu poderia resolver cada componente e depois só substituir aqui nessa expressão, que já simplifica bastante que isso. Cada componente é um escalar. E esse escalar eu obtenho fazendo o seguinte. Esse é x, eu posso fazer o produto escalar entre o vetor E, que eu tenho até agora, o vetor E é esse, com o versor de x. Então, se eu fizer esse produto, eu vou obter o componente AX. E esse versor vai atuar aqui onde tem caráter vetorial nessa expressão, que é só nesse parêntese.
Nada fora desse parênteses é um vetor. Então, eu vou recopiar essa expressão aqui já aplicando o produto escalar. Então, dessa forma, nós temos a componente AX. Agora, nós devemos explicitar o resultado desses produtos aqui. Esse daqui é imediato, né? Versor de x com versor de x dá 1. Aqui também versor de z com versor de x dá 0, porque eles são ortogonais, também é imediato. E agora eu tenho o versor de ρ vezes o versor de x. Esse, na verdade, eu já até fiz, né, quando eu considerei esse produto aqui. Mas eu vou fazer de uma forma melhor. Se eu imaginar esse aqui como sendo o versor de ρ, eu teria a projeção aqui no eixo x, né, da componente x do versor de ρ, e aqui a componente y do versor de ρ. Eu vou pegar esse triângulo aqui e desenhar aqui embaixo. Então, aqui é o módulo de ρ, que é 1. Esse ângulo aqui é o filhinha. Aqui é o ρx, que é a componente x do ρ. E aqui o ρy, que aqui a componente y é a mesma dessa aqui. Então, eu posso escrever as relações. O cosseno desse ângulo aqui, filhinha, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cateto adjacente, mas como a hipotenusa é 1, sobre a hipotenusa. O seno desse ângulo é igual cateto oposto, que é o ρy, sobre a hipotenusa. Como a hipotenusa é 1, já está feito aqui. Então, nós escrevemos o versor de ρ da seguinte forma. Em x, ele vale cosseno de filhinha. Em y, vale seno de filhinha. E em z, vale 0. Porque esse versor aqui está no plano xy, não tem nenhuma projeção em z. Agora, para eu obter esse produto aqui, basta que eu pegue esse lado da equação e multiplique pelo versor de x, que é igual pegar esse lado da equação e também multiplicá-lo pelo versor de x. O versor de x vai ser distribuído para cada parcela. Aqui já vai zerar porque eles são ortogonais, aqui vai zerar porque eles são ortogonais. O versor de x vezes o versor de x vai dar 1 e vai resultar em cosseno de filhinha, que foi a mesma coisa que resultou aqui. Então, isso daqui dá cosseno de filhinha. Então, eu vou recopiar essa expressão aqui fazendo essas considerações. Aqui no numerador fica o x menos rolinha, cosseno de filhinha, aqui zerou, vezes esse elemento. Só repetir o denominador. Agora eu vou fazer assim. Vou trocar a ordem de integração. Primeiro eu vou integrar em z. E como eu vou integrar em z, trocando a ordem de integração, tudo o que não depender de z, eu vou tirar da integral. Isso vai ser feito da seguinte forma. Então, aqui está, né? Eu troquei a ordem de integração. E quando eu estava integrando em z, tudo que não dependia de z aqui em cima, que é todo esse denominador, pôde sair da integral. Agora, eu fiz isso para... poderia voltar isso aqui para a integral, já que isso daqui é constante perante a integração em z. E eu teria o mesmo resultado aqui em cima. E eu fiz isso porque agora eu vou renomear essa integral aqui como a integral 1x. Está na componente x. Eu vou resolver ela ao lado e voltar aqui com o resultado dela. Então, para 1x nós temos aqui o resultado dessa integral como essa expressão avaliada de menos infinito até mais infinito. Nesse tipo de integral, basta pegar tudo que não é a variável de integração aqui no denominador, repetir e pegar esse denominador e colocar aqui numa raiz quadrada e a variável de integração em cima. Essa integral já apareceu outras vezes ao longo desse capítulo. Agora eu vou aplicar o limite de integração aqui na variável que foi integrada, que é o z'. E para isso, eu vou usar a operação de limite, porque eu não posso sair substituindo mais infinito e menos infinito aqui no meio da expressão. E como essa parte aqui não depende da variável de integração, eu posso deixá-la em evidência. Então aqui eu vou inserir uma variável nova. Como aqui já tem algumas, eu vou colocar alfa.
quando tende ao infinito, que é o limite superior. E onde tem a variável aqui, eu vou colocar alfa. Menos. Agora que eu vou usar outra variável para fazer o limite de integração do limite inferior, usar beta. Quando beta tende a menos infinito, vai ficar beta. E eu vou repetir o denominador, substituindo o zelinho por beta. Então aqui está a aplicação do limite, né? E agora eu tenho que resolver esse limite e esse limite aqui. Para resolver esse, eu vou reescrever o denominador da seguinte forma. Aqui eu vou colocar o alfa ao quadrado em evidência, que é a expressão que aparece no numerador também, é alfa. E fazendo isso, eu posso usar uma propriedade do radicando. E se eu fizer a distributiva aqui novamente, eu volto para a expressão anterior. Então está tudo certo. Agora eu posso usar uma propriedade de radiciação e separar isso daqui como produto de dois radicais. E agora, essa parte aqui, raiz quadrada de alfa ao quadrado, é igual ao módulo de alfa. A raiz quadrada de qualquer expressão ao quadrado é o módulo dessa expressão. Mas eu não quero o módulo de alfa no denominador. Eu quero o alfa, né? Para eu simplificar com esse alfa aqui em cima. E para saber como eu tiro esse módulo aqui, eu vou lembrar aqui da expressão do módulo. O módulo de uma expressão qualquer x é igual a x se x for maior do que zero, ou a menos x se x for menor do que zero. Vou fazer duas situações aqui para verificarmos essa condição. Então, o módulo de menos 5 e o módulo de 5. O módulo de menos 5, eu vejo que menos 5, a expressão que está aqui dentro, é menor do que zero. Então, eu retiro o módulo e coloco apenas o sinal de menos na frente. Então, menos, um sinal de menos na frente dessa expressão. E aqui vai dar 5. E realmente, 5 é o módulo de menos 5. Já aqui o módulo do 5 positivo, eu vejo que isso é maior do que zero, entra nessa expressão. Então basta que eu escreva a própria expressão aqui. Então a gente vê que essa definição funciona. Então, como o alfa está assumindo apenas valores positivos, até cada vez maiores, mas sempre positivos, então ele entra nessa primeira condição e eu posso reescrever o alfa, o módulo de alfa apenas como alfa mesmo. Eu vou fazer o mesmo procedimento aqui nesse limite. Então aqui chegamos também na parte do módulo de beta, onde nós precisamos fazer uma análise melhor. Então o beta está tendendo a menos infinito. Beta vai assumir valores negativos. Então entra nessa segunda condição aqui. Eu posso tirar um módulo de beta, contanto que eu acrescente um sinal de menos na frente. Então o módulo de beta é menos beta. Agora eu vou reescrever essa expressão aqui. Então eu obtenho agora isso. Assim eu já posso simplificar esse alfa com esse alfa. E agora aplicando o limite, quando o alfa está só no denominador aqui, essa parcela vai zerar, essa vai zerar, essa aqui também vai zerar. Todos vão zerar porque vai ficar uma fração do tipo constante sobre o infinito. Aqui só vai sobrar, aqui deu 1 em cima, né? Vai ficar a raiz quadrada de 1. Então 1 sobre a raiz quadrada de 1 dá 1 positivo. Da mesma forma já posso resolver aqui, ó. Simplifico beta com beta. Aqui também, como o beta está ao quadrado, mesmo que ele esteja tendendo a menos infinito, o denominador está crescendo para o infinito positivo. Então aqui também são frações do tipo constante sobre o infinito, que dá zero. Aqui eu estou falando dos constantes em relação à operação de limite. Então aqui zera, 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 e sobra 1 sobre, aqui dá a raiz quadrada de 1, né? Mas tem esse sinal de menos. Então essa expressão toda aqui vai para menos 1. E agora eu já posso recopiar essa expressão, que vai ficar 1 menos o menos 1, né? Então vai dar 1 mais 1, que é 2. E agora eu já posso substituir o resultado de um x, que é esse, aqui nessa expressão.
Então já substituí esse parênteses aqui, agora eu vou recopiar essa parte. O que eu vou fazer agora é mudar a integração aqui. Eu vou integrar primeiro em phi, e para isso eu vou colocar esse parênteses aqui dentro, porque esse parênteses depende de phi. Eu vou deixar rolinha de rolinha aqui fora, e também tirar esse 2 aqui da integral para simplificar. Então a constante vai ficar ρ CH sobre 2πε0. Agora vai ficar a integral de 0 a aqui fora esperando. Aqui dentro a integral de 0 a 2π de x menos rolinha cosseno de filhinha. Vou repetir o denominador. E aqui também vai entrar o d filhinha. Vou fechar esse parênteses, é o completo com rolinha de rolinha. Então tudo que estava aqui também está aqui, né? Eu simplifiquei o 2 com 4 e reorganizei de uma forma mais conveniente. Agora eu vou fazer uma coisa aqui muito simples, natural, uma integral. Eu vou pegar essa integral de 0 a 2π e integrar de 0 a π mais uma integral de π até 2π. E isso é sempre válido, desde a fundamentação teórica da integração, que vem de um limite de um somatório. Então, mais agora uma integral de π até 2π da mesma função. Agora eu fecho esse parênteses aqui, copio o resto. E agora é que vem a grande sacada dessa questão. O cosseno de filhinha, se eu posso fazer aqui a função cosseno, tem aqui o 1, o menos 1, aqui o 0, π, 2π. Então aqui tem 3π sobre 2 e aqui π sobre 2. Da mesma forma para cá, tem menos π sobre 2, menos π e aqui menos 3π sobre 2. E já é o suficiente. Então, o cosseno de 0 a 1, a função começa aqui em cima. Em π sobre 2 é 0, em menos π é menos 1, em 3π sobre 2 é 0, e em 2π é 1. Da mesma forma aqui. O que eu quero mostrar é que o cosseno avaliado de π até 2π como o cosseno é função periódica, né? É exatamente a mesma coisa do cosseno avaliado de menos π até 0. Então, a função parte aqui do mínimo e vai até o máximo. Parte do mínimo vai até o máximo. Função periódica, tudo certo aqui. Então, como o φ é a única variável nesse integrando, e ele só age nesse integrando por meio do cosseno, não tem uma outra função trigonométrica aqui, então essa função aqui, de π até 2π, é exatamente a mesma função de menos π até 0. Então eu só vou recopiar essa segunda integral aqui. Em vez de eu integrar de π até 2π, eu vou integrar de menos π até 0. E agora que eu vou integrar de menos π até 0. O que eu vou fazer agora é juntar, né? Se eu estou integrando de menos π até 0 e de 0 até π, eu vou juntar isso numa integral só, de menos π até π. Como aqui eu separei, aqui eu vou juntar. Agora, aqui eu tenho outra consideração a fazer, né? A única forma de que o φ, que é a variável de integração, atua aqui no integrando, é por meio do cosseno de φ. E o cosseno de φ é igual ao cosseno de menos φ. A gente pode ver isso por aqui, o cosseno de π sobre 2 é igual ao cosseno de menos π sobre 2, o cosseno de π é igual ao cosseno de menos π. Então, quando é assim, a gente chama de função par. Essa daqui é uma função par porque se eu der um valor para φ, ele vai ter um comportamento. Se eu der um valor para menos φ, ele vai ter o mesmo comportamento por causa do cosseno que está aqui. O cosseno garante isso. E eu também tenho um intervalo simétrico. A integral de uma função par é um intervalo simétrico. A gente pode escrever assim, ó, de menos π até π, aqui no caso o nosso intervalo simétrico, é igual a 2 vezes a integral de 0 até π.
Então isso vale a integral no intervalo simétrico é igual a 2 vezes a integral na metade desse intervalo. Esse que é um resultado importante. Então vou recopiar essa expressão aqui fazendo essa consideração. Agora nós podemos fazer duas coisas. Primeiro simplificar esse 2 com esse. E agora que nós vamos ficar com uma integral de 0 até a. E dentro desse parênteses, eu tenho agora, eu já tirei esse 2, uma integral de 0 até π. E eu posso ver que ela é da mesma forma dessa integral aqui, dado, né? Você provavelmente precisará dessa integral. Eu decidi resolver de uma forma que eu precisasse dessa integral, para fazer mais sentido. Então eu tenho aqui o a ao quadrado, e aparece o a aqui nessa estrutura do menos 2a. A gente pode ver aqui, ó, a ao quadrado, e aparece o a nessa estrutura. O que está multiplicando o cosseno vai ser lá b ao quadrado, e vai aparecer o b aqui também. b ao quadrado, e aqui também aparece o b. E aqui está cosseno de t dt, mas lá a gente tem a variável φ, né? Então, tem uma integral aqui de 0 até π, lá também. O resultado vai ser esse. Lembrando, claro, que o a é a variável que aparece aqui, que é o x. Então o resultado vai ser π sobre a, se a ao quadrado, quer dizer, se x ao quadrado for maior que ρ ao quadrado, ou 0, se x ao quadrado for menor do que ρ ao quadrado. Vamos usar esse resultado aqui. Agora eu vou fechar esse parênteses, rolinha, de rolinha. Então, uma coisa que eu vou fazer agora é passar tudo isso daqui para dentro das duas sentenças, né? Porque a sentença dessa forma funciona da seguinte maneira. Eu vejo qual condição é satisfeita entre x e ρ, se é essa ou essa. Então, se for essa, eu descarto a de baixo, né? E eu vou ter tudo isso, vezes isso, né? Vezes isso aqui. Se for o contrário, essa aqui que for satisfeita, eu descarto a de cima. E eu tenho essa linha aqui. É como se a outra não existisse. Então, de qualquer forma, eu já posso pegar tudo aqui e colocar dentro dessa sentença, porque a que for certa vai descartar a outra e vai resultar o que já resultaria antes. Então aqui eu vou ter ρ ch sobre π0, a integral de 0 até a de π sobre x. Aqui eu estou integrando tudo que está dentro desse parênteses aqui. Rolinha, de rolinha. E aqui é só a condição, né? Então vai acontecer isso se aqui, como eu tenho uma desigualdade, né, eu posso aplicar a raiz quadrada em ambos os membros sem nenhum problema. Então, se eu tenho aqui 9 maior do que 4, eu aplico a raiz quadrada, que vai dar 3, e aqui vai dar 2. Eu continuo com o mesmo sinal de desigualdade, não altera ele. Mesmo que isso seja entre 0 e 1, eu continuo com o mesmo sinal também. Então aqui vai ficar a raiz quadrada de x ao quadrado maior que a raiz quadrada de rolinha ao quadrado. Aqui eu vou repetir. Agora para a sentença de baixo. Rho ch sobre π0, a integral de 0 até a, e que eu vou integrar 0, rolinha, de rolinha, né? Se a raiz quadrada de x ao quadrado for menor do que a raiz quadrada de rolinha ao quadrado. E já posso recopiar essa parte aqui, como aqui π sobre x não depende de rolinha, né? Então eu posso tirar da integral, o π simplifica com π, o x fica no denominador, então vai sobrar ρ ch sobre ε0x, a integral de 0 até a de rolinha, de rolinha. E agora sim, eu vou usar a definição de módulo, né? Que é a raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado. Módulo de x for maior do que o módulo de ρ. E aqui vai dar 0, né? Porque está integrando 0. Posso tirar da integral, multiplicar tudo isso daqui. 0. Se o módulo de x for menor do que o módulo de rolinha, né? E aqui nós já temos uma informação para o nosso problema. Se o módulo de x, a gente vai lembrar, o x é o que localiza o ponto de campo. E o rolinha é a variável que está sendo integrada. Então o rolinho está sendo usado na integração para partir de 0 até a. Então vamos entender o que é isso.
Então, eu vou supor isso aqui como o eixo x para ficar mais fácil de visualizar. Eu tenho que pegar o módulo de x, ou seja, a distância entre a origem, aqui no eixo x, né? Então, digamos que eu esteja escolhendo esse ponto de campo aqui para calcular. Quando o módulo de x for menor que o módulo de rolinha, ou seja, quando eu estiver integrando daqui para cá, que nessa região aqui, é essa condição. O campo vai ser nulo. Mas isso é bem razoável, tá certo. As cargas que tiverem daqui para frente não vão contribuir para o campo. Essas cargas aqui, nesse regime, do módulo de ρ ser maior do que o módulo de x, dá um campo nulo. Então, o ponto de campo aqui não vai sentir a presença dessas cargas, por questão de simetria, que elas estão em volta de todo o cilindro aqui. Então, essa condição aqui está certo ela aparecer, mas ela não vai ser muito útil. É uma informação que nós já sabíamos, que isso deve ser assim. Agora passamos para essa. Então aqui está falando que o campo tem essa intensidade, a componente x, se o módulo de x for maior do que o módulo de rolinha. Ou seja, se o módulo de rolinha estiver por aqui, durante a integração, então tudo isso daqui tem um módulo de rolinha menor do que o módulo de x que está fixado aqui, nessa explicação. Então aqui sim tem campo, é não nulo e é dado por essa expressão. É importante enfatizar também que essa condição aqui não acontece fora do cilindro. Então, se o módulo de x estiver aqui, né, tiver essa distância, nunca o módulo de rolinha vai ser maior do que ele, porque o módulo de rolinha vai só até A. Mas essa daqui sim, posso ter o módulo de x maior do que o módulo de rolinha. O rolinha máximo é o A. E ainda assim, esse está fora. Então, essa integral aqui, ela é muito geral. Essa condição, ela vale para quando está dentro e para quando está fora. É satisfeito, né? Então, eu separo essa daqui em duas novas condições, que vai ser para quando está dentro e para quando está fora. Porque a integral pede aqui, a questão, encontre para todos os pontos, dentro e fora do cilindro. Essa condição aqui é geral. Então, eu vou separar novamente essa integral aqui em duas condições, mas agora que não é mais uma continuação direta dessa linha de equação para essa. Aqui tem uma argumentação toda, então essa parte aqui eu já descartei, essa segunda condição. É uma informação útil, nós vamos usar ela, mas eu não vou continuar escrevendo ela porque agora eu vou partir daqui para cá. Então isso daqui, como calcula em todo o espaço, dentro e fora do cilindro, eu vou separar uma condição para fora e outra condição para dentro. Aqui, na parte de fora, nós vamos colocar a seguinte condição. O rolinha vai ser menor ou igual que A, e o A vai ser menor do que X. Assim eu garanto que eu estou trabalhando fora do cilindro. A outra condição que eu posso colocar aqui embaixo é que o rolinha seja menor do que o X. Então essa parte aqui está o X e aqui está o rolinha. Então, o rolinha tem que ser menor do que o x, e esse x tem que ser menor do que o a, para condicionar essa segunda sentença aqui com a parte de dentro do cilindro. Então, eu só preciso que o ρ seja menor do que x, e não que ele seja apenas menor do que a. Ele tem que ser menor do que x, porque se ele passar de x, mesmo que esteja dentro do cilindro, ele entra nessa condição aqui. Então, olha só, essa condição respeita essa. Então, o módulo de x aqui, ele é maior do que o rolinha? Sim, porque o rolinha é menor do que o x, certo? E aqui a gente está tratando agora só da parte positiva, não mais do módulo, e eu vou explicar isso mais à frente. Da mesma forma aqui, o rolinha é menor do que x, significa que o x é maior do que o rolinha. X maior do que o rolinha, também está dentro dessa condição. Então, essas duas aqui obedecem essa. Eu não posso passar o rolinha de x, aí eu entraria nessa condição que é nulo. Então, como fica a minha integral aqui dentro? Fica ρch sobre ε0x. E agora eu não posso integrar mais de 0 até a, porque meu rolinha está limitado por x. Eu vou integrar de 0 até x. Rolinha de rolinha. Então, fazendo isso aqui, eu tenho a parte de fora do cilindro e a parte de dentro do cilindro. Tudo coerente até agora, né? Tudo ligado. Então tudo certo até aqui. Cheguei nessa expressão,
ela dá uma condição para que seja nulo, que é uma parte de dentro do cilindro. Então, dentro do cilindro eu vou ter essa integral aqui de 0 até x. Eu poderia até colocar aqui, ó, mais uma de x até a. Mas a integral de x até a vai fazer com que o rolinha esteja nessa condição, que dá 0. Por isso que fica de 0 até x. Então agora eu posso reescrever essa expressão resolvendo as integrais. Aqui a integral de rolinha vai ficar ρ ao quadrado sobre 2, que aplicando o limite de integração aqui dá a ao quadrado sobre 2, né, menos 0 ao quadrado sobre 2. Aqui, o rolinha é menor do que a, que é menor do que x. Eu vou escrever só essa parte, que o a é menor do que x, porque é isso que é importante aqui para o ponto de fonte e até o limite do cilindro. Isso que vai me dizer se está dentro ou fora do cilindro. Então, como a é menor do que x, eu vou escrever de forma equivalente que x é maior do que a. Então, o ponto de campo é maior do que o raio do cilindro, então está fora. Essa outra aqui fica ρch sobre ε0x. Quando eu resolver essa integral vai dar ρ' ao quadrado sobre 2. Aplicado de 0 a x vai dar x ao quadrado sobre 2. Menos 0 ao quadrado sobre 2, dá 0. Né? Isso daqui se o x for menor do que a. Então, se o x estiver dentro do cilindro, se o x for menor do que o raio do cilindro. E agora eu posso escrever isso aqui melhor. Vai dar ρch sobre ε0x ao quadrado sobre 2. E essa daqui também vai dar ρch sobre 2ε0. E o x que tinha aqui no denominador simplifica com esse e fica um x no numerador. Isso aqui é se o x for maior do que a. E esse aqui é se o x for menor do que a. Então, finalmente, encontramos aqui a componente é x. Agora nós vamos calcular a componente é y. E para calcular y, nós vamos repetir essa expressão aqui e substituir onde tem o vetor de x pelo vetor de y. E eu obtenho essa expressão aqui. Agora, entre x e y, isso aqui dá 0, que eles são ortogonais. Entre z e y também dá 0. Entre ρ e y, a gente volta aqui e vê que esse produto é a mesma coisa de eu multiplicar os dois lados dessa equação por y, vetor de y, vai resultar em... Aqui vai distribuir o vetor, vai zerar isso por ortogonalidade, vai zerar isso por ortogonalidade. E aqui vai dar 1, vai resultar no seno de φ'. Então isso daqui é o seno de φ'. Vou recopiar isso daqui agora. Então obtenho essa expressão. Agora eu vou mudar a primeira integração que eu vou fazer. Eu vou integrar primeiro em φ. Eu vou tirar esse sinal de menos aqui da integral. E também tirar o que não depender de φ aqui do numerador, fora da integral. Então agora eu obtenho essa expressão aqui. Eu vou separar essa integral aqui, renomeando ela de 1, y, e vou resolver aqui ao lado. O resultado dessa integral é o seguinte. Isso aqui é avaliado de 0 a 2π. Então eu vou colocar esse x rolinho aqui em evidência, que ele não depende da variável de integração, aqui o φ. Então vai ficar menos 1 sobre x rolinha. E agora eu vou aplicar os limites. E agora aqui é o limite superior, que é 2π. O cosseno de 2π é 1. Então aqui vai ficar 2x rolinha 1. Menos a aplicação do limite inferior. E agora aqui vou substituir o φ' por 0. O cosseno de 0 é 1. Então fica aqui menos 2x rolinha. E aqui apliquei o limite superior e o limite inferior. Acontece que deu a mesma coisa aqui, né? Então fica uma expressão menos ela mesma, que dá 0. Então, voltando a esse resultado aqui, eu vou ter a integral de 0. O 0 é constante, eu posso tirar daqui. Não importa o resultado dessas outras integrais, isso vai estar multiplicado por 0. Então a componente é y toda
dá zero. E como a gente viu uma componente zerando aqui matematicamente, eu vou lá na esquematização da questão, ver se faz sentido essa componente zerar. Então a gente olha aqui, esse elemento de volume está gerando um campo. O campo é aqui no ponto de campo, né, mas eu vou desenhar ele aqui para ficar mais fácil de visualizar. Esse campo aqui, ele pode ser decomposto em x, em y e em z. Da mesma forma, quando eu pegar um elemento de volume para cá, ele vai gerar um campo que poderá ser decomposto em x, em y e em z. Então, a gente já sabe aqui que essa componente em x vai se somar com essa, em y vai zerar, e em z, por esse elemento de volume que a gente pegou, vão se somar também. Em y já está aqui justificado o porquê que vai se anular. Mas eu também vou ter cargas aqui embaixo do ponto de campo, que vai gerar um campo aqui, que vai ter uma componente x, uma componente y e uma componente z. Eu vou pegar um outro aqui do outro lado que vai gerar um campo que vai ser decomposto em x, em y e em z. Aí esse y já vai se anular com esse y, esses dois x vão se somar e o z também. Só que os z que se somaram aqui vão se anular com os z que se somaram aqui em cima. Então as únicas componentes que não vão se anular nunca são as componentes x. Então aqui nós já sabemos que está tudo certo, a componente y zerar, e também que a componente z deve zerar. Então já estamos aqui. Vamos agora calcular a componente z. Para calcular a componente z, basta repetir essa expressão aqui em cima, substituindo o versor de y pelo versor de z. Então, a partir dessa expressão, que é a componente z, nós já podemos ver que isso daqui e zero são ortogonais. Aqui ρ e z também vão zerar por serem ortogonais, porque eles são da mesma base, no caso das coordenadas cilíndricas. Mas a gente pode ver aqui em cima que a componente em z de ρ também é zero. Então vai zerar de qualquer forma. E aqui o versor de z com o versor de z dá 1. E agora eu reescrevo essa expressão aqui fazendo essas considerações. Agora eu vou tirar esse sinal de menos, deixa aqui na constante fora. E vou mudar a integração. Primeiro eu vou integrar em z'. Então tudo que não for z', que não for dependente de z', eu vou tirar aqui do numerador e deixar fora esperando. Eu vou nomear essa integral aqui como 1z. Vou resolver aqui ao lado e voltar com o resultado dela para substituir aqui. Isso daqui é avaliado de menos infinito até mais infinito, né, que são os limites de integração em z. Então aqui tem a primitiva de z, os limites de integração, vou só aplicar eles aqui. Para fazer isso eu preciso da operação de limite, já que eu não posso sair colocando infinito aqui na expressão. Então vou deixar esse menos aqui em evidência. Vou inserir uma variável nova, vai ser a variável alfa. Então quando alfa tende ao infinito, para eu fazer a aplicação do limite superior. Aqui onde tem a variável que foi integrada, eu substituo o alfa, menos o limite inferior. Também vou precisar da operação de limite. Eu vou inserir aqui uma nova variável, beta. Né? Então quando beta tende a menos infinito, eu vou substituir aqui onde tem z' por beta. E isso daqui é bem fácil de resolver, porque tem o alfa, aqui é alfa ao quadrado, porque tem o alfa no denominador, tem um beta no denominador. E não tem nada em cima para balancear o crescimento de alfa. Nem mesmo aqui no denominador, não tem nada que balanceie o crescimento de alfa. Então, isso daqui vai crescer e todas as outras expressões que aparecem aqui são constantes perante essa operação de limite, da mesma forma aqui. Então, esse limite é do tipo 1 sobre infinito, que dá 0. Aqui também é 1 sobre infinito, porque beta está indo menos infinito. Mas aqui está ao quadrado, né? Então, essa raiz existe, é real. Então essa daqui dá 0 e essa também. 0 e 0. Que resulta em 0 aqui. E voltando à aplicação, eu vou colocar aqui dentro dessa integral de 0 até a o 0.
Esse zero aqui eu tiro da integral por ele ser constante. Aí não preciso mais me preocupar com nada aqui na integração, porque vai ser multiplicado por zero. Então, a componente z dá zero, conforme a gente já tinha previsto, fazendo análise de simetria lá no problema, né? Agora eu já calculei. É x, é y e é z. E eu já posso substituir aqui, né? Eu vou fazer da seguinte forma. Então, essa daqui é a componente é x. Então vai ter na direção de x, mais é y, que é zero, na direção de y, mais é z, que é zero, na direção de z. Eu ainda posso pegar esse versor aqui e colocar dentro das condições, né? Então vai ficar ρ CH A ao quadrado x sobre 2ε0x, se x maior do que A, e ρ CHx na direção de x sobre 2ε0 se x for menor do que A. E esse daqui é o campo elétrico em todos os pontos, dentro e fora do cilindro. Então resolvemos. Agora que deu a dica, né? Use coordenadas cilíndricas para integração, usamos, escolhemos os pontos de campo no eixo x. Agora pergunta, isso é geral o suficiente? Bom, a resposta é que sim, isso é geral o suficiente. E eu vou falar mais detalhadamente o que é simetria, para deixar claro que isso é suficiente. Simetria é a invariância física perante uma operação de transformação. Então, para haver simetria, eu tenho que pensar numa operação de transformação e após aplicar essa operação de transformação, não posso perceber uma variância física. Se isso acontecer, eu tenho uma simetria. Então, por exemplo aqui, a operação de transformação, rotação em torno do eixo Z. Essa operação de transformação faz com que eu não perceba nenhuma variação física, porque a distribuição de carga é constante, não tem mais cargas acumuladas em um lugar do que outro. Então, se houve uma invariância perante uma operação de transformação, houve simetria. Outra simetria que existe aqui é a translação em relação ao eixo Z. Ou seja, eu posso pegar a origem aqui e colocar aqui em cima que vai dar a mesma coisa, porque tem cargas para cima e para baixo infinitamente. Então, dessa forma, qualquer ponto nesse problema pode ser localizado no eixo X após uma ou duas operações de transformação, que pode ser a rotação. Então, se eu quero saber, aqui nesse ponto, qual é o campo, eu faço uma operação de translação para descer o cilindro, até isso ficar aqui, e depois eu faço uma operação de rotação para que isso venha parar aqui no eixo X. Então, depois dessas operações de transformação, eu consigo colocar qualquer ponto sobre o eixo X. Por isso que isso é geral o suficiente. Então, após essas explicações, a questão fica completamente resolvida.